a libertadora compaixão de Jesus. Semana passada nós falamos que não existe mais força mais poderosa do que a compaixão de Jesus. E compaixão, biblicamente, significa sentir nas entranhas. Cristo, ele se identificou conosco, sentiu as nossas dores, e isso moveu a sua graça, a sua misericórdia ao nosso favor. E eu quero fazer a exposição, versículo por versículo, de Marcos 5, versículo de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. E eu gostaria que você prestasse atenção na seguinte imagem. Imagine uma pessoa que encrenca. Uma pessoa que você fala assim, olha, essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito para ela. Pensa numa pessoa que é ruim. Mas muito ruim mesmo. Todo mundo no seu ciclo tem alguém que é ruim. Mesmo como crente, você fala assim, não tem jeito. Esse não tem jeito. Pois eu vou falar que do texto bíblico, uma pessoa que é 10 vezes pior do que você imaginou. É esse cidadão que nós vamos expor hoje. De Marcos 5, versículo de 1 a 20. Versículo 1 diz: Jesus e seus discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Eu estive neste lugar. O mar da Galileia é um dos lugares mais incríveis que você vai ver se você for conosco em 2024 na sua vida. Ali naquele mar, Deus operou grandes milagres poderosos de Deus. Um lugar lindo, querido. E eu desafio você a ir conosco em 2024 na Caravana de Israel. Amém ou não amém? Amém. Oh! Jesus e seus discípulos estavam às margens desse mar da Galileia. No contexto, em Marcos 4, versículo 35, diz que, naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. De repente, Jesus muda a direção. Multidões o seguiam e o enviam para ter com ele. Milhares de pessoas passavam por Jesus porque ouviam dos seus poderosos feitos. Mas o texto diz que de maneira súbita, Jesus naquele dia e horário tomou outra direção. Algo dentro de si o atraiu para o outro lado. E ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. E o que tinha lá do outro lado? Do outro lado ficava a cidade de Gadara, localizada na Jordânia, e uma cidade gentílica ao sudeste do Mar da Galileia. O curioso é que a maioria das pessoas que moravam lá na época eram judeus. E por que é curioso? Porque naquele lugar era uma criação de porcos, símbolo de maldição espiritual. E tinha muitos judeus que viviam naquela região, naquela época, que para a cultura hebraica é considerado um animal impuro, símbolo de maldição. No versículo 2, continuando, quando Jesus desembarcou naquela cidade, veio um homem que vivia nos sepulcros ao seu encontro. Assim que Jesus pisou naquela cidade, em Lucas 8, versículo 27, tem algo mais específico que diz assim, assim que Jesus pisou naquela terra, quando ele pisou, veio um homem da cidade, daquela cidade, veio dos sepulcros ao seu encontro. Tente imaginar a cena, a situação caótica desse mundo, desse homem. E o texto ele vai dizer, primeiro o texto diz que esse homem vivia nos sepulcros. E os sepulcros era uma espécie de cavernas. E esse homem literalmente vivia entre os mortos, entre as imundícias, entre os corpos em decomposição.
cheios de vermes, fedor e podridão. Provavelmente ele abriu um daqueles túmulos e habitava ali naquele lugar. O homem totalmente que vivia entre os sepulcros. Lucas 8, versículo 7, ele fala do estado desse homem. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. E metaforicamente, a nudez, ela simboliza o estágio mais humilhante na vida de um ser humano. E este homem, ele não tinha mais nada. Ele perdeu totalmente sua dignidade e razão. O homem, símbolo de vergonha e de desprezo. As pessoas olhavam e o desprezavam, faziam chacota com ele. Era a chacota de Satanás. E o narrador de Lucas, ele continua no 8:27 dizendo: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma. Este homem também não tinha convivência social. Ele não se relacionava mais com ninguém, com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Era alguém totalmente isolado devido ao seu estado. No texto de Marcos 5, de 3 a 4, continuando, esse homem vivia nos sepulcros. E o texto diz que ninguém conseguiu prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes ele havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para o dominá-lo. O texto diz que esse homem tinha uma força subhumana. Ninguém era forte naquele tempo e no mundo capaz de dominá-lo. Nem o Estado, com suas correntes e prisões, conseguiu prendê-lo, porque quando colocavam correntes, eles a quebravam. Ele estourava as mãos, os pés, ele quebrava aquelas correntes, tamanha era a sua força. No versículo 9, quando Jesus vai ter com esse homem, o texto diz, quando Jesus pergunta qual era o nome do espírito que dominava aquele homem, ele disse: somos uma legião, porque somos muitos. E para você ter uma ideia, querido, do estado deste homem, uma legião romana era entre 3.000 a 5.200 soldados. Ou seja, havia uma legião de demônios dentro daquele homem, que o possuía, que o dominava, que o levava para os sepulcros, que trazia isolamento social, que ele vivia na podridão, na imundícia, entre os porcos. Era um homem sinônimo de maldição diante de Deus. Estava totalmente fora das bênçãos de Deus. Alguém que a humanidade olhava e falava: esse não tem mais jeito, melhor fora que morresse, para nos dar um escape. Marcos 5, o texto continua dizendo: noite e dia aquele homem andava gritando e cortando-se com pedras e os sepulcros e colinas. Cortava-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ele andava para um lado, para o outro, perdido, sem orientação, sem direção, sem razão, totalmente oprimido. Algo controlava, algo dominava, e ele era uma marionete para fazer o que ele queria. Não tinha consciência. Esse homem também, o texto diz que cortava-se com pedras. Tinha pensamentos suicidas e autodestrutivos. Alguém totalmente dominado pelo diabo. Um escravo. Um homem possesso. Não tinha controle sobre as suas ações. Ele gritava de noite e de dia e ninguém lhe podia fazer nada. E você poderia dizer: pastor, o que tem isso a ver comigo? De forma expositiva e bíblica, todos os homens sem Cristo são escravos do diabo. Estão sobre as influências do mal. São marionetes na mão dele. Talvez não na loucura desse homem, na possessão, mas sobre o seu domínio, influência, engano e mentira. 2 Coríntios 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Corinto dizendo:
Paulo ensina a igreja: o Deus dessa era, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o diabo, tem enganado a muitos com sua sedução. Tanto é que hoje o errado virou o certo e o certo virou o errado. Ele seduz as nações, com sua astúcia ele domina, ele influencia as nações. João 8, versículo 44, Jesus também, o diabo muitas vezes engana através das falsas religiões. Jesus, ele olha para os fariseus e a falsa religião, aquela coisa externa que não podia transformar o homem, e ele diz para aqueles fariseus, João 8, versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo mente desde o princípio. Ele enganou o homem. É isso que Deus disse, porque a primeira coisa que o inimigo coloca é dúvida. Será que a Bíblia é o conselho de Deus? Será que a igreja é importante? Será que eu devo levar os meus filhos para ser criados no caminho do Senhor? Será que essa é a verdade de Deus? A segunda coisa que ele faz é mentir. Olha, quando você comer disso, você certamente não morrerá. Mesmo o homem sabendo que se comesse, ele morreria, mas o inimigo falou, você não vai morrer. E o terceiro, ele engana, ele seduz, ele usa e distorce a verdade, colocando palavras na boca de Deus que Deus não disse. E ele seduz muitos ao engano. Tanto é que Jesus fala assim, o pai de vocês é o diabo, não é Abraão. O inimigo induz ao erro. Ele se levanta contra todo o conhecimento que pertence a Deus. Ele engana as nações para não verem a luz de Cristo. Todos nós, antes de Cristo, éramos escravos do pecado, dominados pelo diabo. Efésios 2, versículo de 1 a 3. Preste atenção, está na tela. Efésios 2, capítulo 2, de 1 a 3. Vocês, quem? Nós, igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados, no quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, que é o nome do diabo, Beelzebu, enganador, o inimigo dos santos de Deus. O espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, como outrora éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Versículo 4. Mas todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor nos amou, dando-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E a salvação não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Um dia, pela misericórdia de Deus, a graça libertadora, a compaixão de Jesus veio ao seu encontro, como ele veio no encontro desse homem. O texto diz que Jesus estava ali com as multidões, mas naquele dia e horário, ele muda a direção. Naquele entardecer, Jesus mudou a sua direção. Algo iria mudar daquele dia na vida desse homem. Do outro lado do mar, havia alguém que clamava de dia e de noite, escravo do diabo, totalmente possesso e sem vida, sem razão, sem convivência social, presos com uma força subhumana. Ninguém conseguia fazer nada por ele.
Mas naquele dia algo aconteceu dentro de Jesus. A compaixão do Eterno, soberano, que conhece todas as pessoas, seja aqui ou do outro lado do mar. Naquela tarde, naquele dia, naquela hora ele mudou a direção e ele foi ao encontro desse homem. Aquele que é soberano e cheio de compaixão, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que foi chamado para libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados e destruir as fortalezas do diabo. Ele vai ao encontro daquele homem. Jesus moveu-se de íntima compaixão e ele vai ao seu encontro. E o texto vai dizer, versículos 6 e 7, que quando Jesus pisa naquela terra, é muito interessante. Diz o versículo 6 que o homem viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Tiago diz que eles estremecem diante do Filho do Altíssimo. Eles se submetem ao Todo-Poderoso. E o texto diz que ele prostrou-se, não em adoração, porque o inimigo ele não adora, mas ele reconhece quem é o Filho de Deus. E gritou em alta voz: que queres comigo, Senhor, Filho do Altíssimo? Rogo-te, porque não me atormentes. O inimigo também sabe que existe a sua sentença final. Ele sabe que será julgado um dia de forma definitiva. Ele sabe que todos os demônios serão lançados no fogo do inferno e destruídos completamente. Naquele dia, o dia da volta do Senhor, com o sopro da sua boca ele vai destruir os nossos inimigos. O mal não existirá mais. Deus destruirá completamente o diabo e os seus anjos. Versículo 10. E implorava Jesus, o inimigo, falando através dele, e implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E eles lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Veja o versículo 15, que interessante. Olha o que aconteceu quando um homem tem um encontro com a compaixão de Jesus. O texto vai descrever como esse homem, depois que Cristo tem um encontro com ele, expulsa aquele demônio, quais são as reações desse homem. Esse homem ele tem uma vida transformada pelo poder de Deus. Esse homem que fora possesso por demônios, agora está liberto pela poderosa compaixão de Jesus. O homem que estava praticamente morto e esquecido, longe da convivência social, agora ele está próximo de Jesus. Os homens veem ele perto de Jesus, junto com Jesus, perto do libertador. Jesus o comprou no mercado de escravos, foi no reino das trevas e o resgatou. Esse é o nome de Jesus, libertador, resgatador, aquele que compra, que nos resgata da escravidão do inimigo. Aquele homem que estava inquieto, andando de um lado para outro, agora está assentado. E é bem interessante, sentado em perfeita paz, assentado nas regiões celestiais. Alguém totalmente abençoado por Deus. O homem que era louco, agora está em seu perfeito juízo. O homem que estava nu,
Eles olham para aquele homem, agora ele está vestido, símbolo de salvação, recebeu as vestes. E os que tinham visto contaram ao povo, no versículo 16, os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, e eu quero falar para a galera da prosperidade, do evangelho da prosperidade. Me explica esse texto, porque quando Jesus, ele libertou esse homem, houve um prejuízo local. Houve um prejuízo para aquela cidade. Porque quando Jesus, ele chega, ele limpa toda a porcaria, toda a imundície, tanto internamente como externamente. Jesus, ele faz uma faxina. Toda a maldição da nossa vida, ele limpa completamente. Todo o pecado interno, toda a sujeira, toda a mazela da nossa alma, ele limpa completamente pelo sangue de Jesus. Mas o texto diz também que ele limpa toda aquela porcariada. Tudo aquilo é limpo. E aqueles porcos, eles morrem. E sabe o que os cidadãos da cidade falam? Que a maioria eram judeus. Queriam expulsar Jesus daquele lugar. Saia daqui, você nos dá prejuízo. Quantas pessoas, por causa do evangelho, perderam tudo, mas como Paulo, que perdeu tudo, mas ganhou o reino de Deus. Aquilo que foi perda, ele considerou lucro, por causa da soberania, por causa da presença de Jesus que o encontrou. Versículo 18. Quando Jesus, entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que deixasse ir com ele. Esse homem, que estava totalmente morto, escravizado, a compaixão de Jesus chega a esse homem, e ele então liberto, ele fala: Senhor, não me deixes aqui, deixa-me ir contigo, Senhor. Senhor, o que eu farei? Para onde eu vou? E Jesus, no versículo 19 a 20, ele diz àquele homem, Jesus não permitiu, mas disse àquele homem: vá para casa, a sua família, anuncie tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a ensinar em Decápolis, quando Jesus tinha feito tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Porque grande libertadora é a compaixão de Jesus. Grande libertadora é a compaixão de Jesus. Esse homem, que era um escravo dominado pelo mal, se tornou o maior evangelista de todos. O seu testemunho foi impactante para todos ao seu redor. E o interessante é que Decápolis significa que eram 10 cidades da região, porque aonde superabundou o pecado, superabundou, transbordou a graça de Deus, porque aqueles que são alcançados por Jesus têm um testemunho público. E esse homem não só falou para a sua família, mas ele falou para 10 cidades daquela região. Foi um evangelista tremendo. E eu, querido, eu vou falar um negócio para você. Se você entender essa palavra, da onde Deus te tirou, do reino das trevas, você era um escravo do diabo, alguém morto, debaixo de maldição e imundícia, afastado da comunhão com Deus. Mas Deus deixou os céus e veio ao teu encontro. A compaixão de Deus nos libertou do poder das trevas. Ele nos comprou do mercado de escravos. E eu acho interessante essa palavra redenção, que nos comprou. E essa imagem é maravilhosa, é que eu amo na teologia, que fala que em Roma, hoje, compra uma bolsa maravilhosa. Quantos aqui já foram, né, na Europa? Compra lá,
Vai às vezes para fora para fazer compras, né? Comprar aquelas roupas importadas, maravilhosas, aquelas... Como é que é o nome? Gucci, Tony Klein, aquelas coisas bem caras, né? Porque aqui é bem caro. E você vai nas vitrines e compra. Na época de Roma, você ia em Roma e comprava escravos. Literalmente comprava escravos. Comprava homens. E essa é a imagem que Jesus fez. Ele foi e nos comprou com seu sangue. Nos libertou. Ele dominou aquele senhor. Expulsou aqueles espíritos imundos. E agora, de um escravo do diabo, ele é um escravo de Deus. Um servo de Deus. Um filho de Deus. Alguém totalmente liberto e livre do poder das trevas. Todos viram o que Jesus tinha feito por ele e ficaram admirados. E a palavra para você é: não há situação humana que a poderosa compaixão de Jesus não possa transformar. O mundo pode dizer que não tem jeito, mas para Deus tem jeito sim. Deus é poderoso para mudar situações. Não importa qual a situação, seja qual for, a poderosa compaixão de Jesus transforma o homem, porque nada é impossível para Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Nada é impossível para Deus. Você pode falar, pastor, essa pessoa não tem jeito. Para Deus tem jeito sim. Se Deus quer salvar, e Ele tem um plano de libertar esse homem, essa pessoa, tem jeito sim. Em Cristo tem jeito. E se você está perdido, vagando neste mundo sem direção, sem orientação, é alguém que está um morto-vivo, mirrado, sem vida, sem propósito, vagando por este mundo. Hoje é o dia que Deus marcou um encontro, que a compaixão de Jesus venha ao teu encontro pelo poder do Evangelho. E para você, irmão, igreja do Senhor, antes de Cristo, você era um escravo do inimigo. Agora, você é um servo de Cristo. E o servo é aquele que obedece às ordens do Senhor. Veja que esse homem falou: Senhor, deixa-me ir contigo. O Senhor falou: não, vá para a tua casa. Obedeça às ordens de Jesus, os comandos de Jesus. Esteja atento à sua orientação. Deixe o Espírito Santo vos conduzir. Deus tem nos conduzido, querido. Temos visto mover no mundo uma sede e uma fome de Deus. Parece que a luz está apagando. A verdade está apagando. A mentira está crescendo. O príncipe desse mundo, o espírito do anticristo está aí, enganando as nações, dando um tapa na sua cara. A lei não se cumpre mais. A imoralidade, o domínio do mal. Mas há um mover do Espírito na igreja do Senhor. E Deus está chamando a igreja para andar debaixo do controle de Cristo, debaixo do poder de Deus, da orientação do Senhor. E você antes estava afastado, agora você está próximo de Jesus. Deixa Ele te conduzir. Anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie os atributos e os feitos poderosos do Senhor. Jesus me libertou, hoje livre sou. A graça me alcançou.
Jesus me resgatou. Ele me comprou com um preço caríssimo de sangue. Por isso, anunciar, para mim, nem é um mandamento. Para mim, é uma expressão de adoração. Para mim, não é um mandamento. É algo que tem que transbordar de dentro para fora. Não é apenas um mandamento. Não é um convite à adoração. Mas é como não adorar esse Deus maravilhoso, que fez tudo por nós, o seu caráter divino e o seu eterno poder. Esse homem, ele testemunhou para milhares de pessoas, e milhares de pessoas foram impactados pelo poder transformador de Jesus. Fale de Jesus para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos. Fale em tempo e fora de tempo. Provoque oportunidades para falar do Evangelho, que é o poder de Deus. E eu vejo por último nesse texto, que quando os seus familiares e as pessoas daquela cidade viram aquele homem, todos ficaram admirados, espantados, perplexos do que tinham visto diante dos seus olhos. Isso significa que quando Deus ele opera em nossas vidas, o resultado é adoração, reconhecimento, prostração, rendição, confiança, prazer em sua presença. Por isso, o texto nos convida a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O homem que estava morto, que não tinha jeito, mas para Deus tem jeito sim. Um homem que estava ali gritando, se cortando, querendo uma morte. Jesus, a sua compaixão, foi ao encontro deste homem. E ele hoje vem ao seu encontro. Talvez você entrou aqui, querido, perdido, fraco, afastado de Deus. Que você venha se reconciliar com o Senhor. Se você está afastado da comunhão dos santos, da igreja, se reconcilie com Jesus hoje. Ande com os irmãos, porque esse é o primeiro resultado. Ele estava sentado, são, em perfeita razão, perto de Jesus. Ele falou: vá para a sua família, caminhe com a família, caminhe com os irmãos, caminhe com a igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas, salvo pela graça do Senhor. A igreja, muitas vezes, pessoas caem, como o pastor Gabriel falou, mas 7 vezes o Senhor a levantará, porque aqueles que Ele comprou são dEle. Ninguém as tira da sua mão. Estão firmes e seguros com o Senhor. Esse homem que era do mal, agora pertence ao Senhor. Ninguém o tira das suas mãos. Assim é você. Ele te comprou. Você é dele. E ele é seu. Feche os seus olhos, querido. Essa noite eu quero que você reconheça. Se você entrou aqui, eu quero te convidar a adorá-lo, a se render a esse Deus libertador. Se há situações que você fala assim: Deus não tem jeito, para Deus nada é impossível. Que a misericórdia e graça de Jesus se estenda sobre a tua vida essa noite, e que tu receba o renovo de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Se há um engano, que toda mentira caia por terra nessa noite, porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade de Deus é essa: Ele te convida a você estar mais perto do Senhor.
Aleluia. Vamos ficar de pé, querido. O convite que você adore o nome de Jesus. Adore os seus poderosos feitos. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. Se você é um filho de Deus, agradeça ao Senhor pela sua misericórdia, que não tem fim. Agradeça ao Senhor pela sua bondade. Agradeça ao Senhor pelo seu poder. Louve o nome do Senhor. Adore o nome dele, Jesus. Te louvamos, Deus.